A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo porque ele mora dentro de cada pessoa salva. Quando alguém se converte, recebe o Espírito Santo dentro de si, que convence da fé e o ajuda a entender a palavra de Deus. Por ser um templo sagrado, o corpo merece respeito e cuidados. Agora nós vamos direto ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade conversar com o pró-reitor do santuário, Padre Samuel Fidelis, que nos ajuda a entender melhor o que significa ser templo do Espírito Santo. Bom dia, Padre Samuel, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar com vocês. A saudação especial, Tiago, Vanessa e todos aqueles e aquelas que nos acompanham. O Padre Samuel hoje está num cenário diferente, pois né, é, um Vanessa? cenário muito especial. O Padre Samuel está na Ermida, a menor basílica do mundo, que tem muita história, Mais né, Padre especial, Samuel? Né? Certamente, aqui é um privilégio, não é? A beleza desse espaço nos convida a estar diante de Deus. Padre Samuel, voltando para o nosso assunto, né? O que quer dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Então, particularmente se nós vamos ao Evangelho de João, Jesus Cristo diz, eu vou, mas voltarei a vós. E ele está dizendo do envio do Espírito Santo, que é concedido como o dom do ressuscitado. Significa entender então que todos nós, por graça de Jesus Cristo, já que feitos filhos no Filho Jesus, somos um lugar especial onde Deus habita. Então, ser templo do Espírito Santo significa tomar consciência de que o batismo nos fez de modo especial morada de Deus, da sua graça, do seu Espírito. E é muito bonito quando nós vamos lá ao Evangelho de João e Jesus Cristo diz que quem me ama guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, a Ele nós viremos e nele faremos a nossa morada. Então, nós não só somos habitados por este eu Samuel, eu Vanessa, eu Tiago, mas somos também habitados por este eu divino, que é a Trindade inteira, particularmente o Espírito Santo. E, Padre Samuel, o Espírito Santo ele tem uma função muito importante, muito bonita na nossa vida, que é o do direcionamento, né? Às vezes a gente fica meio perdido em relação ao que fazer diante de uma situação e ele toca no nosso coração para sabermos exatamente como agir diante de algo que está nos incapacitando ou nos paralisando, né, Padre? É uma excelente colocação a sua, Vanessa. Inclusive o apóstolo Paulo diz assim, o Espírito Santo ora em nós porque nós não sabemos o que pedir. Então a compreensão é muito essa. Os nossos pensamentos humanos, a nossa visão das coisas é sempre muito turva, obscura. E o Espírito Santo então compensa com a luz da sua graça. Inclusive um dos dons do Espírito é o dom do conselho. O dom do conselho age na virtude da prudência, que era chamada pelos medievais de a rainha de todas as virtudes. E o que é a prudência? É saber, é momento de falar ou de calar? Devo ser mais firme ou mais terno? Então o Espírito Santo derrama o dom do conselho que nos ajuda na virtude da prudência, para saber exatamente a maneira correta de agir. Padre, e como nós devemos cuidar do nosso espiritual? O que nos faz estar mais próximos do Espírito Santo? É por meio de uma oração, da vivência de fé? O que a gente pode fazer para a gente estar mais próximo e caminhando junto com o Espírito Santo? A primeira palavra que você trouxe é fundamental, a oração. A oração significa saber que eu sou para um outro, que na verdade deve conduzir a minha vida. A oração como experiência de intimidade é a maneira com a qual nós cultivamos o Espírito e a intimidade com o Espírito, que sempre quer estar e falar conosco. A outra maneira particular são os sacramentos. Os sacramentos, de um modo geral, nós, quando comungamos do Senhor, nós, quando temos a oportunidade de ir à confissão, nós, de um modo especial, estamos ajudando ao cultivo desta graça que nos foi concedida. Então, o Espírito Santo em nós age, sobretudo por esses dois meios, a oração e o acesso, o contato com os sacramentos.
Você falou sobre o espiritual, mas como a gente está falando, né, nosso corpo é casa do Espírito Santo. E toda casa precisa de manutenção, né, Padre Samuel? É preciso a gente ter cuidados com o físico também, que abriga esse espiritual. Sim, com certeza. Se nós olhamos historicamente, nós temos uma impressão de que o cristianismo tem uma espécie de ressentimento com o corpo. A questão é muito complexa. Alguns dizem que tem a ver com o encontro que a fé cristã experimenta com relação à filosofia grega. Nós até temos isso numa expressão, um amor platônico, para dar a ideia de um amor que não se concretiza, não é? No contato, no empírico, no sensível. Só que quando nós observamos bem, se em algum momento a fé pode ter dado a impressão de ter negligenciado o corpo, o cristianismo é fundado no encontro com o corpo, já que o Verbo se fez carne, corpo, e veio habitar entre nós. Portanto, é um núcleo, corresponde à experiência cristã mais genuína, essa compreensão de que Deus nos visita na carne, no corpo, e que, tendo cuidado com o corpo, nós glorificamos profundamente a Deus, já que Deus, sendo Espírito, quis ter um corpo. Padre Samuel, você falou do espírito do corpo. A Bíblia diz que nós somos constituídos, né, de corpo, alma e espírito? Isso mesmo, é uma particular divisão do apóstolo Paulo, muito em eco e em consonância com o conhecimento grego da época. O corpo, compreendamos, seria essa nossa dimensão material, sensível. A alma significa o que fica no meio. O que corresponde à alma? Na alma que está a memória, o psíquico, a sensibilidade, tanto que nós dizemos que os animais têm alma, porque eles são animados, daí vem o nome. Só que o que acontece? Nós, enquanto seres humanos, temos corpo, temos matéria, como tem as plantas, as pedras. Nós temos uma alma, como tem os animais, já que temos movimento e sensibilidade, mas temos ainda uma terceira dimensão, que é a dimensão espiritual, que é a que nos garante a possibilidade de fazer vivências de primeira pessoa. O que é isso? Essa mágica que todos nós temos, que é poder dizer eu. E sendo eu, poder colocar as coisas dentro de nós. Essa é a dimensão espiritual, né? Nós não só tocamos a matéria, nós não só nos relacionamos com a matéria, mas nós podemos, de alguma forma, trazer a matéria para dentro, na medida em que temos consciência, liberdade, em que sabemos apreender e conhecer as coisas. Padre Samuel, a gente já está falando, né, há algum tempo, principalmente porque setembro foi celebrado o Setembro Amarelo, a importância do cuidado com a saúde mental também. E esse cuidado se faz muito necessário nos tempos que vivemos hoje, né, Padre Samuel? Com certeza, é preciso sempre entender que nós, enquanto seres humanos, somos um complexo. Então, a divisão corpo, alma e espírito, ela é, antes de tudo, didática, para que a gente entenda de alguma forma e identifique aquilo que nos caracteriza como seres humanos. Mas essas coisas estão profundamente ligadas. Por exemplo, se eu consumo alimentos que irritam o meu estômago, certamente eu posso ter alterações psíquicas e posso ter algum desequilíbrio espiritual. Assim como um desequilíbrio psíquico, por exemplo, uma ansiedade excessiva, ou um desequilíbrio espiritual, que é não saber ter temperança com as coisas, se reflete num descontrole no corpo. Então, nós diríamos assim, sempre quando alguma dessas dimensões estiver capenga, vai haver sintomas nas outras. Padre, a gente fala desse equilíbrio entre corpo, saúde, mente e fé. A gente observa, por exemplo, vamos fazer uma visita ao santuário. Aí é um lugar que a gente pode alimentar nossa alma, nossa fé, e é um lugar também onde a gente contempla o belo. Sim. E a gente pode relaxar também a mente, né? Essa seria uma opção perfeita para quem procura essa junção de fé, espiritualidade e também descanso, por exemplo, visitar o santuário. Como eu costumo dizer, aqui é um lugar onde nós somos devolvidos a nós. Pela beleza que aqui podemos contemplar pela ecologia,
magnífica arquitetura divina, nós assim chamamos. Aqui, cada passagem, as estações do tempo que vão sendo experimentadas durante o dia, são uma oportunidade de contemplar este belo, né? Lembrando daquilo que dizia Dostoiévski, a beleza salvará o mundo. E também pelo patrimônio artístico, a imagem de Nossa Senhora da Piedade, nos refletindo o amor. Então aqui é, de fato, um lugar onde nós podemos nos restaurar, desde o ponto de vista do corpo, por aquilo que experimentamos, pela aragem que nos passa no rosto, também porque aqui tem uma boa gastronomia, do ponto de vista da alma, já que o belo nos alimenta. Nós, enquanto seres humanos, não temos só sede de pão, mas temos sede de algo que preenche a nossa alma e o espírito, né? Uma vez que aqui é um lugar particular onde Deus nos ama com colo de mãe. E quem está em casa, padre, e por acaso não conhece o santuário, além de toda a arquitetura maravilhosa, a arquitetura, né, humana e a arquitetura da natureza também, né, rodeado pelas serras, pelas montanhas de Minas, o santuário fica. Aí no santuário também tem hospedagem, não tem? Conta um pouquinho pra gente sobre... Então, nós temos aqui a Casa do Peregrino, que tem justamente esta proposta. Quem, por exemplo, quer tirar alguns dias, poder se restaurar, pode ficar aqui, desfrutando dos espaços do santuário, tendo um momento de retiro pessoal. Então, chama-se a Casa do Peregrino, que é um lugar muito especial para acolher aqueles que querem visitar e ter a sua estadia na Casa da Mãe Piedade, desfrutando de uma boa culinária, de um espaço de silêncio e de uma acomodação com excelência. Eu e Vanessa, então, vamos marcar uma visita aí no santuário, né, Vanessa? Fica aí nosso compromisso, então, visitarmos o padre, né? Gravar um especial de fim de ano lá no santuário, né, Vanessa? Vai ficar um especial mais que especial, porque vai ser na Casa da Padroeira de Minas Gerais, um local incrível, com uma beleza surreal, contando com o padre Samuel, que é tão gostoso de escutar falando, padre. É muito bom esse bate-papo que a gente tem. A gente sai, assim, revigorado de cada encontro que a gente tem. Muito bom, serão muito bem-vindos. A casa é de vocês e eu que agradeço. Também me revigora, é uma equipe muito bacana. Foi uma grande aquisição para a TV e rádio da Padroeira. Obrigado, padre. Padre, só para a gente finalizar o nosso bate-papo, né, dando uma pincelada no que a gente já disse aqui hoje, quais pontos principais que o senhor gostaria de destacar para a gente ter, então, uma vida em abundância e uma vida com o Espírito Santo? Principalmente nesse cuidado, né, do corpo ser templo de algo tão precioso e tão importante, né, como a gente vem falando aí ao longo desse bloco, ao longo dos dias aqui também, né, que a gente sempre traz esse momento de espiritualidade, que é o Espírito Santo, né? Eu diria assim, a espiritualidade nunca é desencarnada. Então, a fé que eu experimento, ela tem que transbordar e transpirar no meu corpo, nas pessoas em quem eu toco. Então, eu diria assim, há sempre uma comunicação muito profunda entre aquilo que nós cremos e a capacidade de traduzir isso concretamente. O abraço fala do sagrado de Deus, o cuidado com aquilo que eu alimento fala do sagrado de Deus. Servir um prato a alguém fala do sagrado de Deus. Então é sempre compreender que não há divisão, senão didática entre corpo e espírito, mas que os dois têm que caminhar sempre muito juntos, já que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, o nosso corpo, na academia, nos alimentando, trabalhando, fazendo um exercício, dá testemunho de que a eternidade nos toca aqui, no corpo. E esse cuidado, Padre Samuel, principalmente com o físico, a gente tem que tomar cuidado para que não seja algo também que a gente coloque acima de outras coisas importantes, principalmente acima da nossa espiritualidade, né? Como eu brinquei aqui, é realmente uma manutenção para termos... Exatamente, para termos uma qualidade de vida, mas que isso não se torne o foco ou o centro da nossa vida, né? É
Com certeza, o equilíbrio é tudo. Temos que fugir de dois extremos. O primeiro é o do espiritualismo, de pensar que o corpo não me importa. Não, o corpo importa. Ele é um dom de Deus. E o outro extremo é o do hedonismo, imaginar que é só o cuidado com o corpo que nos vai realizar, sem que a gente se preocupe com a nossa interioridade, né? Então, o caminho, eu diria que é presença absoluta. Presença absoluta ajuda a entender o cuidado com o corpo como um dom de Deus e também entendendo o nosso espírito, né? Como aquilo que nos faz alçar voos em direção àquele para o qual nós somos feitos. Padre Samuel, muito obrigado pela sua participação. É muito importante, né, a gente falar sobre esse corpo, né, o templo do Espírito Santo. Muito bom falar contigo também. E semana que vem o senhor volta para falar mais com a gente sobre assuntos aí da igreja, da fé e da religião. Desse lugar tão bonito, né? Que é o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Eu que agradeço pela oportunidade e invoco sobre vocês a bênção de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Até semana que vem. Amém. Até.